favor, parem de andar em divisão. Uma igreja andando dividida já vem contra tudo aquilo que foi ensinado na Bíblia, principalmente pelas palavras do próprio Jesus. Jesus diz assim, Sérgio, uma casa dividida não subsiste. O diabo hoje, para destruir uma família, ele só tem que colocar o marido contra a mulher, irmão contra irmão, ele vai destruir essa família. Destruir uma igreja, um contra o outro, destruir um ministério, um contra o outro. Ele diz assim, por favor, eu suplico que vocês não andem em divisões. Antes, sejam totalmente unidos sob a mesma disposição mental, no mesmo parecer, pense igual. Vocês são um corpo. Verso 11, caros irmãos, fui informado a vosso respeito pela família de Cloe que existem discordâncias, vocês ficam discordando. Refiro-me ao fato de um afirmar eu sou de Paulo, outro declara eu sou de Apolo, outro ainda fala eu sou de Pedro, e outro eu sou de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado por vosso favor? Foram batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, com exceto Crispo de Gaio, a fim de que ninguém venha alegar que foi batizado em meu nome. Eu pergunto, o cara está simpático aqui? Ele tá bravo ou não está? Está bravo. E ele continua falando aqui do batismo. Depois ele vai falar no verso 18 sobre a cruz e continua falando dos erros desta igreja. A igreja primitiva, 34 depois de Cristo, a igreja que os apóstolos do Senhor começam. A igreja de Atos, capítulo 2, capítulo 3, 7, 8, 9. E compararmos a igreja de Corintos, que tem 2 cartas especificamente para elas. Eu pergunto, dá para comparar essas 2 igrejas? Meu Jesus, não dá. Por quê? Porque a primeira igreja, a igreja primitiva, ela foi uma igreja que ela impactou. Por onde essa igreja passava, ela impactava as pessoas. Os cristãos começam a ser perseguidos por Saulo de Tarso. E a Bíblia diz que por onde eles iam, eles pregavam o evangelho, ou seja, a perseguição foi um dos principais elementos da propagação do evangelho. Era uma igreja que quando ela chegava, ela impactava. Quem está me entendendo, diga amém. Agora a igreja de Corintos, ela impactou a única cidade, a cidade dela? Não. E ouso fazer uma pergunta para vocês. Será que hoje nós somos mais primitiva ou mais Corintos? Quem que nós estamos impactando? Quem é a igreja? Nós como igreja, não é a instituição, não é o CNPJ, não é a placa. Nós, um junto com o outro. Às vezes não conseguimos impactar nem a nossa casa. Não conseguimos impactar nossos vizinhos. E a minha pergunta, será que nós somos uma igreja forte como a igreja primitiva ou uma igreja fraca como a igreja de Corintos? Sabe por que muitos de nós não conseguiu alcançar essa plenitude? Experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor? Porque nós somos fracos. Infelizmente esse é o nosso grande problema. Nós estamos cada dia mais enfraquecidos. Abra a tua Bíblia comigo lá em Daniel, capítulo 11, verso 32. Quando a Bíblia diz em Gênesis, capítulo 2, que Adão conheceu Eva, não é esse conhecer. De dar aquela olhadinha e falar, uau. Não. Quando a Bíblia diz que Adão conheceu Eva, chama intimidade. E todas as vezes que a Bíblia falou de casal, de matrimônio, de intimidade, ele usou sempre esta mesma palavra que Daniel está usando na parte B do versículo 32 do capítulo 11. Ele diz assim, mas o povo que conhece intimamente Deus se tornará forte. Só tenho 2 crentes hoje aqui. Ele diz, mas o povo que conhece intimamente, não é conhecer de saber que ele morreu na cruz do Calvário através de Jesus, que ele ressuscitou no 3º dia, saber que Deus existe quando ele tem uma necessidade, não, conhecer intimamente, íntimo. Conhecimento, aqui é exatamente conhecimento de intimidade, aquele conhecimento que você tem acesso da intimidade total. E eu não acredito que exista um nível de intimidade maior do que a intimidade de um casal. Quem está me entendendo, diga amém.
Ele diz, aquele que conhece seu Deus intimamente, ele se tornará forte. E por causa da sua força, ele fará proezas. Fará grandes coisas. Vai romper. Então eu pego 1 Coríntios, capítulo 11, verso 30, que diz, vocês são fracos. E pego Daniel, capítulo 11, verso 32, que diz, e quem conhece a Deus é forte. A minha pergunta é, nós como igreja estamos sendo mais fracos ou fortes? O que revela a nossa força, a nossa fraqueza, gostaria muito de declarar isso como palavra forte, mas o que vai revelar a nossa fraqueza ou a nossa força, não é o que declaramos, mas são os nossos resultados. Temos feito proezas, as coisas estão acontecendo, nós estamos rompendo, nós estamos impactando, as coisas estão acontecendo para nós, se não, então não estamos sendo fortes. Quando Paulo diz, que acredita-se alguns que foi Paulo que escreveu o Romanos, não é uma plenitude, mas eu acredito que foi Paulo pela forma que foi escrita, mas quando o autor do Romanos diz, para que vocês possam experimentar e comprovar a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus, ele está falando para que vocês possam viver esses resultados sobrenaturais. Mas só vamos viver isso quando nós formos fortes, e só seremos fortes, e aqui é o segredo de todo o processo, quando nós conhecemos Deus intimamente, e não quando nós conhecemos Deus somente pelo que Ele pode fazer por nós. É muito mais do que nós estamos vivendo. É muito mais do que a gente frequentar o culto uma vez por semana. É muito mais do que a gente ler a Bíblia somente quando a alma está angustiada. É muito mais do que a gente colocar apenas uma canção para aliviar nossa alma quando estamos oprimidos. É conhecê-lo intimamente, o segredo para sermos fortes. Talvez, Daniel, as coisas ainda não começaram a acontecer da forma que nós gostaríamos de viver. Por mais que Deus tenha sido misericordioso e a graça de Deus tenha sido sobre a minha vida. Por mais que eu estou onde eu não imaginaria que eu chegaria. Quando eu paro para ouvir Deus, quando eu paro para meditar naquilo que Deus tem para a minha vida, eu entendo que eu poderia estar muito mais longe. Estou dizendo eu, Márcio. Essa manhã foi a manhã que eu avaliei isso. Eu poderia estar fazendo muito mais coisas, eu poderia ter feito muito mais proezas, não em mim, mas servindo o reino. Mas por que eu não cheguei lá? Porque eu ainda não sou forte. Está claro isso para vocês? Passamos por perrengues, por apertos ainda, porque não somos fortes. Eu não vivo ainda a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, porque eu ainda não sou forte. Eu ainda capengo. Eu ainda patino. Agora, onde nós somos fracos? Onde nós enfraquecemos? O que nos deixa fracos? É aqui que eu volto para 1 Coríntios, lá no capítulo 11, que ele diz, examine-se, pois, o homem. Depois no verso 31 ele diz, contudo, se nós tivéssemos a cautela de julgar apenas a nós mesmos, fazer uma avaliação e trazer um julgamento para nós, ele diz, mas nós ficamos perdendo tempo julgando os outros. Ele diz, igreja de Coríntios, para de perder o tempo, de ficar olhando para os outros. Jesus mesmo disse, Nathalie, para de olhar o cisco que está no olho do seu irmão e tira a trave dos seus olhos. Se nós parássemos de ver o erro, a falha, o pecado dos outros e parássemos para fazer uma avaliação intro nossa, com certeza nós iríamos descobrir onde estão as nossas fraquezas. Antes de vir para o culto, estava preparando o esboço, recebi uma ligação, uma pessoa pedindo conselho. E eu já estava no limite do horário, estava com pouca paciência por conta disso. Eu falei, posso ser bem sincero? Eu falei, o problema é que você não faz nada que eu falo para você fazer. Não, mas não, eu falei, qual foi o nosso combinado? Faz suas meditações no livro de Eclesiastes, manda para mim. Você fez a meditação no livro de Jeremias e nem as meditações você fez, miserável. Falei, não me faça perder tempo. Não, porque esse tipo de coisa me deixa mais angustiado. Falei, sinceramente, eu não estou preocupado com a sua angústia, eu estou preocupado com a sua mudança. A Anne me deu uma olhada que ela estava se arrumando e falou, nossa. Falei, você não faz, você não muda. Você fica querendo viver sempre essa mesmice. Falei, para, acorda. Mas eu não sou um imoral, eu não sou. Eu falei, eu sei que você não é, mas você tem que parar e examinar você e achar as tuas fraquezas. Porque o que está te arrebentando são as suas fraquezas. Tem um autor que eu vou trazer esse livro para vender aqui na igreja.
um autor de vários livros, o cara é espetacular, John Bevere, e ele tem um livro chamado Kryptonita. Esse livro é espetacular. E ele fala que nós, como igreja, somos criados em Deus e temos a natureza de Deus em nós, de Cristo em nós, porque ele não usa o termo natureza, mas ele diz que como somos filhos de Deus, a semente de Deus está em nós e somos iguais a Deus. E quando recebemos Jesus como Salvador, nos tornamos tão poderosos quanto Cristo, porque a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então ele faz um paralelo entre a vida de um cristão e o super-homem. Ele diz que quando você recebe Jesus como Salvador, você se torna um super-homem, um superman. As mulheres se tornam super-mulheres. Ele diz que o problema é que o super-homem ele é super até ele encontrar uma coisa: a criptonita. Ele falou que quando ele encontra a criptonita, ele se torna tão comum, ou talvez mais fraco do que um comum. É claro que é só uma história, é só um conto. Mas ele falou, o problema nosso como igreja hoje, o problema do cristão, é que ele tem a sua criptonita que tem ele deixado fraco, e por ele ser fraco, ele nunca vai conseguir acessar esse que eu trago para vocês, essa plenitude de Deus. Eu não estou pregando o livro, mas esse paralelo do livro é maravilhoso. E ele fala muito mais coisas do que eu vou conseguir falar aqui. E qual é a criptonita do homem? O pecado, mas não o pecado genérico. É o pecado individual de cada um. O nosso problema é esse. Sabe o que não nos permite alcançarmos essa plenitude, vivermos a força que nos traz proezas, ou vivermos o sobrenatural de Deus, impactarmos vidas, sermos de fato aquilo que Deus nos chamou, porque nós ainda estamos brigando com a nossa criptonita interna. Como eu falei, não é o pecado do mundo, não é o pecado genérico, mas é aquilo que nós temos como vida de pecado. Um é a mentira, outro é a imoralidade, o outro é a lascívia. O outro é a maledicência, é o orgulho. E a pessoa, o maior problema dela, e é exatamente nesse ponto que eu estava chegando com essa pessoa por telefone, falei, enxerga qual é o seu problema. Não é o problema com o seu pai, com a sua mãe, com a sua família, quem te perseguiu, quem te traiu, mas qual é a sua fraqueza? Porque enquanto, Michael, nós não entendemos qual é a nossa criptonita, aquilo que tem eliminado as nossas forças, nós vamos continuar caindo. E nós não chegamos na parte B de Romanos 2,12. Quem está me entendendo, diga amém. Qual é a nossa fraqueza? Entra ano e sai ano e nós estamos profetizando, vai acontecer. Vou prosperar, vai ser o melhor ano da minha vida. E a gente compra livro, e compra curso, e faz campanha, e faz isso. Não aqui porque a gente não faz essas campanhas. Mas a gente continua caindo e as coisas continuam não acontecendo. Hoje pela manhã eu falei, Deus, eu sei que eu poderia estar ministerialmente mais longe do que eu estou. Mas se eu ainda não estou vivendo as proezas, onde está a minha criptonita? Estou abrindo meu coração para vocês, porque não adianta eu subir aqui e apontar o dedo para você e não entender que eu também tenho as minhas debilidades. O problema é que a gente fica se escondendo. Falei, qual é? E é isso que eu quero convidar você a fazer. Qual é a sua criptonita? O que tem travado você? É o seu orgulho, a sua soberba vai te trazer destruição. É a imoralidade, vai destruir o seu casamento. É a sua falta de domínio próprio, de controle, vai destruir todas as suas relações, os seus relacionamentos. O que é a sua criptonita? É aquele vício maldito? É aquilo que você não conta para ninguém? Enquanto nós formos suscetíveis a esta fraqueza, nós não vamos conseguir sair do lugar. Vamos continuar se arrebentando. O problema é que a gente fica ali dando desculpas para Deus. Não, eu vivo da graça. Você entendeu semana passada o que é graça? Graça não é liberar você para pecar. Graça é a natureza de Cristo te levar a não querer viver o pecado. A graça, pastor Anderson, nunca nos permitiu pecar. A graça, pastor Odô, ela sempre nos trouxe, ou deveria ser, nos trazer força para não querer viver o pecado. Enquanto eu preparava esse esboço, veio um filme na minha cabeça. Sabe aqueles filmes em velocidade hiper mega power? Este filme de tudo que eu vivi no meu passado, dos meus erros, dos meus pecados e daquilo que eu achava que eu nunca ia conseguir me desvencilhar. E eu comecei a olhar e quando eu comecei a lembrar de algumas coisas, de lugares que eu ia, do que eu fazia,
Sentado na frente do meu teclado, digitando, comecei a pensar e falar, meu Deus, eu não consigo nem me imaginar fazendo isso de novo. Isso é graça, mudou a minha natureza. Não é uma coisa, ai meu Deus, que vontade de pecar, e deu vontade agora, ah Deus, por que eu fui pensar nisso? Não é, me dá náuseas. Lembrar que eu vivi o que eu vivi. Essas criptonitas já foram eliminadas. Mas nós temos que estar constantemente, o que Paulo diz, examinando a nós mesmos. O que tem aqui ainda? Para algumas pessoas, você só não conseguiu ainda fazer proezas porque você é orgulhoso demais para reconhecer seus erros. E a Bíblia diz que os exaltados serão humilhados. Tem sido humilhado? Pare e avalie a sua soberba. E enquanto você não parar e se humilhar, você vai continuar sendo humilhado. Orgulho. Nós estamos muito preocupados com o roubo. Nós estamos muito preocupados com o adultério. E devíamos estar. Mas às vezes não nos preocupamos com a soberba. Outros já não estão nem preocupados com isso. O cara continua insistindo em viver um casamento que não é casamento, morando junto. E ele quer acessar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não vai. Não vai por quê? Porque você está todos os dias dormindo ao lado, e por favor não digo da esposa ou do esposo, mas dormindo sob a sua criptonita que te faz sair de casa todo dia fraco. Quem está me entendendo? Diga amém. O pecado é a nossa criptonita. O cara quer romper, quer viver grandes coisas, proezas, acessar o bom, perfeito e agradável de Deus na vida dele, mas ele continua sendo injusto nos seus negócios. Ele continua mentindo para os seus clientes. Ele continua sendo grosso nas suas palavras. Ele não vai. Não vai. Essa minha indignação não é com você. Essa minha indignação é para transferir essa indignação para você com o pecado. Se nós fôssemos tão indignados com o pecado como nós somos com coisas tão superficiais, nós não teríamos, talvez, tantos fracassos. Eu estava saindo agora de casa e um dos meus meninos chegou e falou, pai, você acredita que o Bezos, o nome do cara da Amazon, Bezos, como é que é o primeiro nome dele? Jeff Bezos. Pai, você acredita que o Jeff Bezos não é mais o homem mais rico do mundo? Eu falei, ai meu Deus, eu vou morrer por causa disso agora. Ele falou, pai, ele não é nem o segundo. Eu falei, vai mudar alguma coisa na sua vida? Ai pai, é que eu torço tanto para ele voltar a ser o primeiro. Mente de criança. Eu falei, cara, você está indignado por uma coisa que ele nunca vai saber, o torcer para ele não muda. É claro, é mente de criança. Mas eu estou dizendo que às vezes o cara está indignado porque fulano de tal foi para o paredão do Big Brother. Aí não diga para mim que não tem crente que não assiste, meu irmão, aqui você vai ficar frustrado quando você descobrir que tem. Eu não quero nem saber se está dentro dessa igreja aqui, melhor não. Mas é verdade ou não é? A gente tinha que estar indignado com o pecado. Porque a partir do momento em que você conseguir identificar qual é a sua criptonita, a sua vida de pecado, uma coisa você tem que saber diferenciar o pecado e a vida de pecado. O que é o pecado? O pecado é aquilo que você está trilhando o seu caminho e de repente, Ivan, falhou. Não é uma coisa que você vive constantemente. Mas às vezes, no embalo você falou uma coisa que não deveria ter falado. No embalo você foi injusto no negócio. Isso é um pecado. Como eu vinha de São Paulo, já contei isso para vocês, eu vinha de São Paulo, parei no Graal de ônibus com os pastores, com a Igreja Alcance, fomos conhecer a igreja da cidade lá, os ministérios, e paramos no Graal, 2:30 da manhã, comprei um café, um suco e um pão de queijo, estava a pastora Mari na mesa, a Vanessa, e tomamos o café e fui pagar, a moça me cobrou R$12. Eu paguei os R$12, entrei no ônibus, falei, R$12 com... Só o pão de queijo no Graal é R$12, e mais o rim. Eu falei, está errado. Como eu pego notinha de tudo, procurei no meu bolso. Puxei a notinha, ela só tinha cobrado o café e o pão de queijo. Falei, meu Deus, roubei. Só que o ônibus já estava, e não era eu que estava conduzindo, porque se eu tivesse com o meu carro, eu voltava. O ônibus foi embora. Aí vem o Satanás e fala assim, você pagou 3 vezes já. Os 12 já está bem pago. E a culpa foi deles, não foi tua. É verdade, a culpa foi deles. Cheguei em Curitiba às 6 horas da manhã. Eu só pensava no quê?
no chá que eu não tinha pago, que era R$ 8,90. Cheguei em casa, tomei banho e fui direto para um treinamento que eu estava. Comecei o treinamento às 8h30, 9h30, eu só pensava no chá que eu não paguei. Eu parei o treinamento, entrei no Google, peguei o telefone, liguei, falei, qual é o preço desse chá? R$ 8,90. Falei, me dá o Pix que eu estou pagando. Ela falou, não entendi, a gente não devolve dinheiro. Eu falei, não quero devolver, eu quero pagar. Ela falou, ai pastor, você é um fanático. Não, isso é ser justo. Isso é pecar. Eu falei, eu vou consertar o pecado. Quem está me entendendo? Diga amém. Paguei. Eu acho justo R$ 8,90 por um chá de 500 ml? Não acho justo, mas eu escolhi comprar o chá. Ninguém me obrigou. É o mesmo que o cara compra o carro e faz o financiamento. 48 parcelas de 1.000. Ixi, agora vai dar ruim. Vai dar ruim. Ele assina o contrato. Reconhece firma, 48 parcelas de 1.000. Aí ele paga 20 parcelas, daí ele fala, não quero mais pagar os 1.000. Vou fazer uma revisional. É justo o juro que está sendo pago? Não é. Mas ele aceitou quando ele assinou o contrato. É verdade ou não é? Aceitou. Então, a partir do momento que ele quer fazer essa revisional, a minha avaliação, ele está errando. Porque ele aceitou. É justo? É uma outra coisa. É o que Jesus diz quando vem cobrar o imposto dele. Ele fala assim, o dono da terra vai cobrar o imposto do estranho ou do filho? Do estranho. Ele falou, então por que o filho tem que pagar o imposto do templo, já que eu sou o senhor do templo? Porém, para não escandalizar, vai pesca um peixe, vai ter uma moeda lá, paga o teu e o meu imposto. Era justo, mas Jesus fez o que era certo. Quem está me entendendo, diga amém. Fecha parênteses. Pecar é que aconteceu. O cara buzinou para você sem querer, você abençoar a família dele. Foi querendo, né? Mas saiu, aí você se arrepende. E uma vida de pecado é aquilo que você faz sempre. Sabe o que é uma vida de pecado? Todo dia você mente. Todo dia sai uma mentirinha da sua boca. Essa é a tua criptonita. Quem está me entendendo, diga amém. Vida de pecado é toda semana você acessa aquela porcaria. Toda semana você recebe aquela porcaria. Essa é a vida de pecado. Essa é a tua criptonita. A vida de pecado é vira e mexe, você encontra alguém, você tem que falar da vida de alguém, você tem que falar do erro de alguém, você tem que comentar a tua maledicência. Essa é a tua vida de pecado. É você não reconhecer suas limitações. É aí que é a nossa criptonita. Então às vezes a gente fica procurando e fala, eu não peco, peca. Não é aquele pecado, é que você de repente, é aquele que você todo dia leva contigo. E foi exatamente essa oração que eu fiz hoje pela manhã. Eu falei, Deus, tem alguma coisa que não tem permitido eu acessar? Ou que eu não acessei ainda? As grandes coisas é pelos erros que eu cometi lá atrás, eu atrasei minha vida. Se tem, traz luz, eu quero sempre estar consertando. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Ele dizia, por causa disso, que há muitos dentre vós que estão fracos, doentes e vários que já adormeceram, morreram. Porque o pecado, a criptonita o enfraqueceu tanto que ele não consegue sair do lugar. Morreu. Agora pense comigo. Se aquilo que tem feito parte da tua vida não fizesse parte da tua vida, como estaria o seu casamento? Se aquilo que tem feito parte da tua vida não fizesse parte da tua vida, como estaria a sua vida financeira? Se aquilo que tem feito parte da tua vida não fizesse parte da tua vida, como estaria a sua vida profissional? Se aquilo que tem feito parte da tua vida não estivesse aí, como estaria a sua vida com Deus, espiritual? E por que a gente insiste em carregar isso? Você consegue imaginar o super-homem voando com uma mochila cheia de criptonita? Não aconteceria, sabe por quê? Porque nem voar ele conseguiria. Mas, Márcio, nós insistimos em carregar a nossa criptonita pendurado nas costas todos os dias. Quem está me entendendo, diga amém. Pastor, e como é que eu faço para mudar isso? Eu encerro aqui. Exatamente, Romanos 12:2. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai a vossa mente. Eu quero aprofundar agora, Gesiel, um pouco mais o que é transformar a mente. A palavra transformação aqui vem de metanoia. Metanoia é a base do arrependimento. Pelo menos no Novo Testamento nós vamos encontrar 50 vezes, Inês,
A Bíblia falando só no Novo Testamento sobre arrependimento. A palavra arrependimento é uma palavra, infelizmente, Wesley, que a igreja, o crente, ele não gosta muito. Mas na minha avaliação, a palavra arrependimento é uma das coisas mais lindas, uma das palavras mais lindas que existe na Bíblia. Por quê? Porque a palavra arrependimento, ela não fala de choro, a palavra arrependimento, ela fala de mudança. E mudança fala de resultado. Quem está me entendendo, diga amém. Nós precisamos entender que a palavra de arrependimento, ela é o trilho para uma transformação de vida. Só que a visão que nós temos, Marius, é que arrependimento é choro. Choro nunca foi arrependimento, choro é remorso. Já falei isso para vocês. 2 discípulos que caminhavam com Jesus frustraram Jesus. Sim ou não? Pelo menos 2. Um deles foi quem? Pedro. O outro, Judas. Judas vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Depois que ele vendeu Jesus, ele mudou de ideia? Mudou de ideia. Presta atenção que eu usei o termo mudou de ideia, não arrependimento. Ele não arrependeu, ele mudou de ideia, tanto que ele tentou devolver as moedas. Ele voltou lá para os fariseus e falou, eu desisti, não quero mais. Ela falou, não. Ele falou, não quero esse dinheiro. Ele falou, então, é teu, faça o que quiser. Ele joga na parede, ele pega aquele dinheiro como era dinheiro de sangue e compra um terreno e vira cemitério. Dinheiro de sangue. Pastor, ele arrependeu? Ele não arrependeu, ele chorou. Ele teve remorso. Porque o arrependimento não é o quanto eu choro, o arrependimento é o quanto eu mudo. Pedro negou Jesus 3 vezes. E na última vez a Bíblia diz que ele amaldiçoou. Os historiadores e teólogos não sabem se ele amaldiçoou Jesus ou a situação. Eu particularmente, Silvio, acredito que para poder fugir daquele momento de confronto, ele amaldiçoou Jesus. Não, conheça esse maldito. Pedro, 3 vezes. Judas, na nossa contagem, uma só, vendeu. Pedro chorou? Ele chorou. Mas o que faz com que Pedro viva o arrependimento é que ele mudou. A palavra metanoia não é só uma mudança de mentalidade. A palavra metanoia, quando você vai procurar aprofundar a tradução dela, e eu achei maravilhoso isso, fala-se, é uma mudança de personalidade. Não é só mudança de mente. Mudança de mente você fala assim, eu gostava de preto, vou começar a gostar de azul. Gostava de preto, vou gostar de azul. Gosto de azul, gosto de azul, gosto de azul, gosto de azul. Isso é mudar uma mentalidade. Agora, quando a palavra metanoia ela é aplicada no contexto dela, fala de mudança de personalidade, comportamento. Não é só eu estou me esforçando para gostar de azul, é uma mudança interna que acontece aqui na nossa natureza que, de repente, o azul passa a ser a tua primícia. É claro que é uma avaliação bem simples. Quem está me entendendo, diga amém. É uma mudança plena, comportamento. Sabe por que hoje pela manhã, quando eu estava me preparando em Deus, e Deus permitiu passar aquele filme de tudo que eu vivi, e algumas coisas eu comecei a lembrar, e aquilo começou a me dar náuseas, porque Deus mudou aqui dentro. Personalidade, comportamento. O que me agradava não me agrada mais. Não é porque eu fico me esforçando, falando, eu não quero, não é, porque a natureza de Cristo, a graça de Cristo, ela me transformou. Quem está me entendendo, diga amém. O segredo de todo o processo é esse arrependimento, onde eu permito Deus mudar a minha personalidade. Por isso que Paulo declara, semana passada falei sobre isso, e vou repetir, Jéssica, não vivo mais eu, mas Cristo vive. É aí que vem o tema dessa série Transformers, transformados não pelo que eu falo, transformados não pelo que eu acho, transformados não pelo que eu visto, transformados não pelo que os outros esperam em mim, mas transformados porque Cristo, Ele me transformou totalmente. Não é só uma forma de pensar, não é só um mindset, uma configuração mental, no inglês, é uma personalidade transformada. E aí, nós começamos a viver de fato a manifestação da boa, da perfeita e da agradável vontade de Deus. Amém, queridos? Pedro, quando ele conheceu Jesus, ele era um cara sanguíneo, estourado. Eu curto muito uma série, você, se não baixou ainda, baixe no seu celular, no aplicativo The Chosen, Os Escolhidos. A 2ª temporada já foi liberada, está em português já.
Hoje, inclusive, tirei um tempo para assistir um episódio. Eu acho maravilhoso como o autor dessa série, ele apresenta Pedro. Pedro era o cara da espada. Ele, Tiago e João, o apóstolo do amor, os caras gostavam do fight. Gostavam da guerra. Jesus tinha pelo menos 4 caras da briga ali. Pedro, Tiago e João. Tiago e João, os caras que falaram, Jesus manda fogo, destrói os samaritanos. Queima eles. E ainda Simão o Zelote. Quem era o Zelote? Zelote era um grupo de homens que eram fanáticos dentro da cultura judaica, que eles queriam matar todos os gentios que estavam em Jerusalém. Zelote, por causa da oração de Davi. Zeloso é o meu coração por ti, Yahvé. Zeloso, Zelote. Então, eles matavam mesmo. Jesus tinha um revolucionário andando com ele. Olha o nível. O Che Guevara judeu. Jesus pega esses caras, que os caras gostavam do fight, eles gostavam da briga. Só que eles não permaneceram gostando do fight. Eles não permaneceram gostando da espada. Pedro andou com Jesus 3 anos. 3 anos dormindo e acordando ao lado de Jesus, vivendo. Ele era um cara que andava, ele viu milagres que muitos dos outros não viram, que Tomé não viu, que Felipe não viu, ele viu. Ele participou de coisas que os outros não participaram, por exemplo, o Monte da Transfiguração, ele estava lá. Mas no último instante, quando Jesus estava sendo preso, o que ele fez? Ele esqueceu de tudo que Jesus tinha ensinado ele a amar, tirou a espada e cortou a orelha do Malcolm. Esse cara estava transformado? Eu fico imaginando se fosse eu, Jesus, indo para a cruz, porque Jesus estava se entregando na cruz, é ou não é? 3 anos ele caminhou com os 12 caras. Um deles já tinha traído, então eram 11, sempre soube que era assim. E Jesus estava falando assim, agora eu vou voltar para o Pai e eu vou deixar a organização na mão desses 11 caras. Confio plenamente neles. Aí quando Jesus está indo, de repente Pedro corta a orelha do cara. Jesus fala, rapaz, esse é o chefe. O gerente do negócio é esse louco. Você consegue imaginar isso? Fala a verdade para mim. Você consegue imaginar? Jesus fala, para, eu não vou entregar mais. Eu preciso de mais uns 3 anos e arrumar uns outros 11, porque esses daqui deu errado. Você consegue imaginar, gente? Eu fico imaginando eu. Estou indo viajar, Deus mandou fazer missões lá no Afeganistão. Manda não, Jesus, lá não. Aí Deus diz assim, ó, vai deixar a igreja na mão do Anderson, do Dodô, do Leandro, do Jefferson. Vai ficar na mão desses caras. Aí eu estou no aeroporto, quando eu vou embarcar, o Anderson tira a espada da cintura e mata um. Fala, não vou não, desisti. É um sinal de Deus. Eu coloquei logo o Anderson, né? Ele que é tão bonzinho. É mais fácil colocar o Guilherme. Quem está me entendendo, diga amém. Agora, por que Jesus não se preocupou? Ah, não tem mais o que fazer, deixa assim? Não. Porque Jesus sabia o que ele tinha plantado dentro daqueles homens. Por isso que ele falou, fiquem aqui, até que do alto vocês recebam poder. Aqueles homens andando com Jesus não tinham recebido a graça, eles só receberam a manifestação da natureza de Cristo, não foi andando com ele 3 anos, mas foi quando o Espírito Santo veio sobre eles. Quem está me entendendo, diga amém. Aí que o negócio aconteceu. Aí veio essa transformação. Só que nós precisamos entender, a transformação é uma escolha que eu e você começamos a fazer quando decidimos jogar fora a mochila da criptonita e dizer, eu não quero mais esse pecado comigo. Vamos colocar de pé, queridos?